Senhor presidente, nossos vereadores, público presente. Na verdade, senhor presidente, eu estou entrando com um requerimento para que possam analisar esta casa, a fim de se contratar uma auditoria, seja contratado um auditor. Nesta semana, senhor presidente, reunimos a comissão da CPI e não tinha ainda aparecido ou sido entregue à comissão a documentação que nós havíamos exigido da ATURI e também da Secretaria de Trânsito. E é fato se lembrar que em 2015 e 2016, eu juntamente com o vereador Marcelo Coppercelta, nós havíamos convocado o ex-secretário de Trânsito na época do processo seletivo, no processo de licitação, aonde a gente tinha uma denúncia de que, mesmo a licitação sendo com o menor preço, né, Marcelo, que na época seria R$ 2,76, existia um contrato de gaveta que ela, em pouco tempo, numa segunda ordem de operação, ela ia para R$ 3,33. Fato estranhado que, em 2016, realmente ela foi para esse valor. Na época, o Executivo não quis dar este aumento, porque estava, me parece, aí que no período eleitoral, onde ele poderia ter um desgaste. Então, ele colocou para que a Justiça definisse. A Justiça definiu em 2017. Mas antes que a Justiça definisse, os quadros de horários todos foram reduzidos. E numa fiscalização que eu tive de visita bairro a bairro, nós notamos que o quadro foi todo reduzido. Ou seja, determinados ônibus que saíam em determinados horários, principalmente na parte da manhã, não mais existiam. Propriamente nas comunidades CDI, Canadá, Montreal, Fazenda Velha, Quinta das Varginhas, Estiva, Silva Xavier, Barreiro, também ligados a Belo Vale, Esperança, toda aquela região, ou seja, toda Sete Lagoas, ficou-se com os quadros reduzidos. Então, diante dessa situação, e lembra o vereador, que na época nós questionamos por que algumas cidades se tinha valores de contrapartida na licitação. Tinha uma cidade que chegou ao valor de 15 milhões. E aí nos explicaram que não iriam negociar a contrapartida para também a cobertura do terminal de transbordo, porque a licitação era no menor preço. Ora, como que se a licitação era o menor preço, vereador Marcelo? Logo em seguida ela se torna um preço bem maior do que um praticado em várias cidades. Então, na verdade, houve um aumento abusivo dessa tarifa num período muito curto do processo de licitação e do processo de execução. Então, a ATURI enviou, senhor presidente, muito documento, e é necessário que se tenha auditores ou auditor para auditar esse documento. Nós temos a procuradoria daqui da casa, que está nos acompanhando, mas eu faço necessário desse auditor, para que a gente possa verificar toda a questão das planilhas. E ainda é necessário fazer saber que o secretário de Trânsito, na época, que era o Bruno Violante, ele me notificou que mais de 200 notificações de multas haviam sido notificados, na verdade, pela Secretaria de Trânsito à ATURI. Mas na documentação da Secretaria de Trânsito ainda não chegou essa documentação. Então, é preciso de fazer o comparativo com os quadros de horários, a ordem de operação de serviço, o que consta na questão do processo de licitação, qual foi as linhas licitadas, como que elas foram licitadas, para até que aquela cobrança, Marcelo, que é feita junto ao transporte alternativo, para cumprimento do quadro de horário. O quadro de horário, ele consta no processo e ele precisa ser resultado das ordens de operação e da forma como foi feita a licitação. E o preço é a consequência deste processo. Então, na verdade, o auditor que nós precisamos ter é para que a gente possa analisar toda essa documentação, se foram seguidos esses critérios e como foi feito o processo.
Então, eu entro com esse requerimento, senhor presidente, nesta tarde, o 1112, para que possa analisar a viabilidade para auxiliar na CPI e para que o trabalho seja feito de uma forma mais transparente e de uma forma mais profissional. Então, eu entro com esse pedido hoje para que a Casa possa analisar e depois, é claro, será passado para a presidência para que ela, né, veja os processos licitatórios, como que serão feitos, né? Então, eu deixo aí para a apreciação dos nobres vereadores. Obrigado, senhores.